Nós estamos de volta com o Band Entrevista. Hoje o programa recebe o médico Danilo Stanzani, atual secretário de Saúde de São José dos Campos. O programa fala sobre saúde pública e a gente está falando sobre AIDS. E hoje o Ministério da Saúde fornece aos municípios medicamentos modernos que se toma ou logo após, você pode tomar logo após se utilizar de uma seringa suspeita, o que hoje é muito raro, ou ter uma relação sexual desprotegida, e até medicamentos que se toma antes, procurando atingir públicos de rua, as pessoas que estão ligadas à prostituição. Até onde o senhor entende que esses medicamentos são positivos para se evitar novos casos, ou eles acabam fazendo com que esse povo baixe um pouco demais a guarda quanto à prevenção tradicional, doutor Danilo? O Ministério tem em várias áreas o que chama de redução de danos. Então, sabendo que vai ter a exposição, eu crio um mecanismo de proteção para aquela exposição e tentar evitar de alguma maneira que o contágio aconteça. Uma delas, né, é a questão, por exemplo, na dependência química de distribuição de seringa para que não ocorra troca de seringa entre os usuários de droga injetável, né? Então, foi uma técnica utilizada por bastante tempo, né? Eu, particularmente, eu acho que é uma ferramenta, mas não deve ser a principal ferramenta de prevenção. A principal ferramenta de prevenção é o uso do preservativo. É isso que garante quase 100% a prevenção da transmissão da doença, né? Toda vez que você coloca essa alternativa, eu acredito que diminui a preocupação do paciente com a precaução primária, que é o uso do preservativo. Então, acho que, acima de tudo, o preservativo deve ser a primeira opção para qualquer pessoa. Doutor Danilo, eu queria só voltar à questão do jovem, que é cada vez mais comum que a gente vê, o jovem começa a beber mais cedo, a, de repente, consumir drogas mais cedo. Tudo isso também contribui para uma redução da prevenção, não é? Exatamente. Tem vários trabalhos aqui no Brasil. A Unifesp fez um trabalho interessante há um tempo atrás. Em Pernambuco também teve um trabalho muito parecido e no mundo também tem algumas coisas replicadas nesse sentido. Então, o jovem fazendo cada vez mais uso de drogas, né, a partir do álcool, maconha e outras drogas, com isso ele tem uma grande incidência de traumas, então acidente de moto, acidente de carro, atropelamento e tal, e também de sexo inseguro. Então, existe essa relação muito forte entre usar álcool e ter a relação sem o preservativo. Isso faz com que, além da AIDS, outras doenças sexualmente transmissíveis, a sífilis, a hepatite, também o paciente acaba ficando exposto sem a devida precaução. Então, realmente, o uso de droga vem associado a um aumento de índice de doenças sexualmente transmissíveis. Também é uma preocupação que a gente tem que ter da orientação do uso da bebida, do álcool, das drogas ilícitas ou lícitas pela juventude. Agora, como a gente vê o aumento dos casos de HIV positivo em jovens, o que é uma preocupação hoje no país, essas outras doenças também têm crescido? Infelizmente, sim. A sífilis, né, era uma doença da Idade Média, né? Infelizmente vem surgindo com uma força aí de doenças resistentes à bezetacil, à penicilina que a gente trata normalmente. Então, é uma preocupação bastante grande do Ministério, é um indicador que o Ministério estabelece. Então, qual que é a taxa de sífilis gestacional e sífilis congênita, que a criança já nasce com sífilis. Então, é um indicador que o Ministério acompanha trimestralmente, que a gente tem que mostrar como é que está nosso nível de detecção durante a gravidez. Que é a notificação. Que é a notificação, e a gente acompanha como é que está, vê qual unidade não está fazendo a detecção. O tratamento da mulher, da gestante, para que o recém-nascido não nasça com a sífilis, mas também é em decorrência dessa alteração do comportamento, né, que facilita a contaminação tanto pelo HIV como também pela sífilis também. Agora, o senhor falou sobre outras doenças sexualmente transmissíveis que se preocupam a saúde pública.
Me preocupa, eu queria abordar a questão da prevenção, né? Que tipo de prevenção é feito? Como as pessoas podem se buscar informação? Como é que as redes públicas de saúde podem auxiliar as pessoas para se prevenir, na realidade, antes de contrair uma doença desse tipo? O HPV, por exemplo, é uma doença sexualmente transmissível, mas que, graças a Deus, tem vacina hoje, né? Então, a gente começa a vacinar as meninas a partir de 9, 10 anos de idade, são 3 doses de vacina, e agora o Ministério está ampliando também para os meninos. Então, a gente tenta vacinar antes que ela tenha a primeira relação sexual. Isso é feito corriqueiramente. Corriqueiramente. Nos exames Apesar médicos. de não ter uma boa adesão das crianças, né? Os pais não levam a adesão, a cobertura não é adequada. As demais a gente faz informações tanto nas nossas unidades, principalmente nas mulheres que frequentam mais as unidades básicas de saúde. Então, a gente tem orientação do obstetra, do clínico, de fazer a prevenção, de fazer a testagem para ter a segurança, né? Principalmente na gravidez, porque a gente afeta 2 seres, né? Então, é a maior preocupação nossa de acompanhar de perto essa população. Para a gente fechar, doutor Danilo, a questão do teste do HIV, ele ainda é universal, em qualquer postinho faz, isso não só em São José, mas em toda a região metropolitana. Quem tiver alguma dúvida, pode procurar, o resultado ainda é sigiloso, como é que é feito isso? Totalmente sigiloso, tem que ter autorização do paciente para colher, então ele tem que assinar um documento para fazer a coleta do resultado. Caso venha positivo, o paciente é chamado no nosso centro de referência, é feito um segundo teste, porque pode vir um falso positivo, para confirmar ou não aquela positividade, e aí já insere ele num programa de tratamento. É fundamental isso, é o que muda a história da doença, é o diagnóstico precoce, né? Então, se a gente diagnostica precocemente que tem o HIV, a gente inicia o tratamento precocemente, diminui a chance dele desenvolver a doença. Danilo Stanzani, secretário de Saúde de São José dos Campos, muito obrigado pela presença aqui no Band de Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer conversar com vocês. O prazer foi todo nosso. Eu sou Costa, a gente volta semana que vem. Vamos bater cartão aqui, Nicolino. Band de Entrevista volta na próxima semana. Obrigado pela sua companhia, uma excelente semana e até lá.